Boa noite, estamos entrando na área aqui pela TV Max com mais um Deles e Delas. É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. E hoje nós temos um convidado muito especial, ele é recordista. O homem é engenheiro, ele foi secretário de vários governos, ele foi presidente da SEDAI, foi diretor-geral da LERJ e hoje ele está na Petrobras, como engenheiro lá, assessorando lá, presidente da Petrobras. Hoje nós vamos conversar, porque é um cara que sabe tudo, qualquer assunto ele sabe. Vamos se interar. Boa noite, Letícia. Boa noite, Leleco. Um prazer enorme estar aqui. Bom demais estar sempre aqui contigo. Mais uma vez aí com o nosso grande amigo Wagner Vitter. Boa noite, Wagner. É um prazer enorme estar te recebendo aqui mais uma vez no Deles dela. Boa noite, Wagner. Boa noite, Wagner Vitter. Seja bem-vindo novamente à sua casa, que é o programa Deles e Delas. Boa noite, Leleco. Boa noite, Letícia. Sempre um prazer estar aí. O Lelé, quando fala que é recordista, acho que eu sou recordista mesmo, que eu faço o Deles e Delas possivelmente há 28 anos. Pelo menos umas 3 ou 4 participações no mínimo por ano. Então eu já devo ter talvez dado mais de 100. Estou falando aqui pela minha vida profissional de engenheiro e não pela Petrobras, só para fazer esse disclaimer no início, mas é algo importante de estar sempre trocando e a repercussão que tem Deles e Delas é sempre sensacional. E é o nosso recordista de audiência também, medido pela audiência das emissoras. De estar presente e recordista de audiência, entendeu? Eu que agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Deles e Delas, Wagner. Bom, no final do programa vamos ter um clipe maravilhoso para vocês. Qual no será? Final do programa. Surpresa, entendeu? Certo? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com Wagner Vitter hoje aqui no nosso Deles e Delas pela TV Max. Roda aí, meu filho, roda. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600
600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o grande recordista de audiência aqui do Deles e Delas, o engenheiro Wagner Victer, que tem um currículo invejável. Não dá para falar toda a volta de bloco do currículo dele, senão a gente perde meia hora falando. Victor, vamos falar agora. Você que é um grande observador da economia, o que você espera dos próximos governantes em relação à geração de emprego e ao desenvolvimento econômico aqui do Rio de Janeiro? Olha, falar em desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, e logicamente esse é um tema que tem que estar presente na pauta de todos os candidatos que vão estar disputando, porque a geração de empregos, economia, é a base, inclusive, de outras atividades que nós temos que ter, especialmente na área da educação, na área de segurança, e tem que ter um trabalho grande, estruturado. Eu atuei muito tempo nessa área, aliás, perdemos essa semana uma pessoa muito importante, eu quero fazer até homenagem a ele nesse programa, que foi o ex-secretário Tito Riff. Trabalhamos muito juntos, foi uma pessoa muito ativa, fizemos junto, inclusive, trazer a empresa Peugeot Citroën para o Rio de Janeiro, revitalizamos o setor naval, e eu acho que aquele que for candidato a governador, ele tem que focar em alguns aspectos. Existem algumas obras estruturantes, investimentos estruturantes importantes para o Rio de Janeiro. A retomada da usina nuclear de Angra 3 foi parado com mais de 80%, importante para o sul fluminense e importante para fechar o ciclo nuclear, que grande parte está no Rio de Janeiro. A retomada da indústria naval, eu, enquanto fui secretário, eu consegui reabrir todos os estaleiros do Rio de Janeiro. Depois veio um período onde parte dos estaleiros foram fechados, então há um esforço muito grande. E há estaleiros importantes para serem revitalizados, tanto aquele antigo Escavagima, que é ali no Caju, que tem um dique seco maravilhoso, o estaleiro Eiza na Ilha do Governador, o próprio estaleiro Mauá, que começa a se retomar, o estaleiro Renave, o estaleiro McLaren. Então temos um potencial grande na indústria naval importante. Melhorar a logística do Rio de Janeiro, potencializar o Porto do Açu, é um trabalho que nós fizemos, mas especialmente numa discussão que tem hoje numa ferrovia, Estrada de Ferro 118, que o governo federal em breve vai estar listando. Eu tive com o ministro Jorge Santoro recentemente, então ele ficou de analisar para implementar o traçado original. Ou seja, essas ações são importantes, porque não pode ter qualquer governador que se eleja somente com a pauta da segurança, ou com a pauta da educação, ou com a pauta da saúde, que são também partes importantes, mas o crescimento econômico é uma marca do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um potencial histórico nessa área de desenvolvimento econômico, ter 3 baías, ter um conjunto de universidades muito grandes. Essa é a sede de grandes empresas, como a Petrobras, parte das empresas do setor nuclear e do setor elétrico, pela antiga Eletrobras. Então, isso tem que ser na pauta. Qualquer governador que não abordar profundamente essa pauta, ele está cometendo um erro muito grande, e a gente tem que olhar de maneira preocupante para esse candidato. O que você está achando do momento do Rio de Janeiro, com a retomada do seu Ricardo Couto assumiu o governo do Rio de Janeiro, que é presidente do Tribunal de Justiça? Você acha que o novo governador que entrar aí vai ter muitos problemas para resolver? E o que, na sua opinião, como você já passou por vários governos, o que está acontecendo, que acontece com tantos governadores aqui do Rio de Janeiro, né, durante esse período, Wagner? Olha, Leleco e Letícia, o desembargador Ricardo Couto, como governador em exercício, está fazendo um belíssimo trabalho, está enfrentando problemas gerados por governos anteriores, tem um pouco tempo estabelecido, no máximo até a posse
do futuro governador, montou uma equipe de primeira, ele colocou na Casa Civil o Flávio Willermann e o Sérgio Pimentel, duas referências de seriedade. Sérgio Pimentel trabalhou comigo há muito tempo, na SEDAI botou o Rafael Rolim, está fazendo modificações muito importantes no meio ambiente, botou o Rodrigo Mascarenhas, então está acertando. O governo que passou, sem qualquer processo de crítica, ele foi, e a mídia apresenta, isso não era uma qualificação minha, é uma coisa um pouco não qualificante para a história do Rio de Janeiro. E o governador em exercício, que poucos achavam que ele ia fazer esse enfrentamento, ele está fazendo um belíssimo trabalho e vai deixar bastante preparado, inclusive para o futuro governador que venha tomar posse, independente de quem seja. Você vê, ele já identificou mais de 2.000 servidores fantasmas em várias secretarias. Ele está fazendo um enxugamento e uma economia de vários e vários milhões aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, o próximo governador já vai pegar o estado mais enxuto, mais bem organizado. Você não acha isso, Victor? Eu acho que certamente quem entra vai receber um estado muito mais bem preparado em função da atuação dele e da equipe que ele montou. Botou muitos procuradores de Estado, membros da Defensoria, manteve algumas áreas. Tinham áreas que, de alguma maneira, elas estavam indo bem e com resultados que não eram foco de grandes críticas do ponto de vista de resultados, como a área da saúde. Então, ele está conseguindo fazer um trabalho muito bom, muito bom. Agora, tem desafios e ele não tem tempo de enfrentar pelo pouco tempo que ele tem nesse mandato tampão. Que ele tem aí. Agora, Victor, você foi secretário de Economia também. A gente queria saber a sua opinião sobre o futuro da economia do Rio. O que a gente pode esperar e o que pode ser feito para que melhore essa... Economia não, perdão, você já falou de economia. Educação agora. Educação. Olha, Letícia, o Rio de Janeiro, quando entrou nesse último programa de equacionamento das dívidas, o PROPAG, ele assumiu os compromissos que vai investir mais no ensino profissionalizante. Isso é uma contrapartida para reduzir a taxa de juros. Eu andei conversando com o Sérgio Pimentel, o novo presidente também da FATEC, que é o Show. Eles vieram conversar comigo, até porque eu fui secretário dessa área. Eu acho que tem uma lacuna muito grande, muita coisa, inclusive, foi descontinuada depois que eu saí. Quando eu entrei, nós tínhamos 95 escolas profissionalizantes em tempo integral. Eu deixei lá com 215, ou seja, eu implementei mais escolas em tempo integral profissionalizante do que toda a história do Rio de Janeiro. Isso foi descontinuado e eu criei uma metodologia que são as escolas profissionalizantes de empreendedorismo. Fiz uma parceria com o Conselho Federal de Administração, Conselho Regional de Administração, com Wagner Siqueira, que era o presidente do Conselho Federal, hoje presidente do CRA, e criamos essa metodologia e nos 92 municípios do estado, 87 municípios nós implantamos. Era o resultado, houve uma descontinuidade. Agora eles têm esse desafio o mais rápido possível para implementar o ensino profissionalizante em tempo integral. Os resultados que vieram do IDEB espelharam uma situação que não foi boa do ponto de vista da educação do estado do Rio de Janeiro, com a redução não houve uma redução efetiva da evasão escolar. Os resultados do IDEB não foram positivos para o Rio de Janeiro. Então, especialmente na área do ensino profissionalizante e na educação em tempo integral, é retomar a toada que a gente tinha iniciado no passado e por alguma razão parou, né? Não sei se é questão de não quero fazer crítica a esses secretários, pessoas que me sucederam, alguns foram positivos, outros não, outros fizeram coisas que eu divergi de maneira muito abrupta, mas eu acho que esse é o processo que não é mais nem toada nem vontade, é uma obrigação, porque senão você vai pagar mais taxa de juros no equacionamento da dívida. E é bom conversar com o Victor aqui sobre isso, porque ele é um grande incentivador da educação, né? Ele é um cara que sempre diz que a educação, muda tudo. E os outros assuntos também, né? Uma coisa impressionante, ele está por dentro de tudo. Você foi o criador do Porto Iguaçu, levando essa ideia ao Ike Batista, estava satisfeito com os rumos, o que está
indo agora nesse porto, Wagner. O que você tem a dizer sobre o Porto Iguaçu? Olha, Lelé, o Porto do Açu, acho que a grande maioria das pessoas conhecem, é um porto de caráter privado, ele fica no norte fluminense, no município de São João da Barra, numa região chamada Açu. Eu fiz essa modelagem desse porto no final da década de 90, quando eu fiz a modelagem, em função de uma característica geográfica, de uma batimetria e de uma produção de petróleo muito em frente. E quando eu falei que ali cabia um porto, todo mundo me chamou de maluco. Então eu comecei um grande, não chamo nem ele de levante, uma grande passagem ao longo de diversos pontos do estado, mostrando a potencialidade do Porto do Açu, porque só tinha o Porto de Macaé da Petrobras, e que já estava ali na região de Betiba, que estava totalmente lotado. E aí caminhamos para fazer essa modelagem, e em 2002 para 2003 eu levei esse projeto ao AIC. O AIC era quase um homem de Midas, fazendo todos os investimentos, projetos novos, Greenfield. O pessoal dele teve pé atrás no início, mas somente uma pessoa apoiou ele, que era o Rafael de Almeida Magalhães, e o saudoso Rafael de Almeida Magalhães. Sobrevoamos a área, ele gostou muito. Quando eu falei para ele, olha, você pode iniciar esse porto trazendo minério. E aí, como é que você vai trazer minério se a ferrovia não traz ali a Vale? Aí eu falei, vamos trazer através de um mineroduto, que era um modelo que existia no mundo, até na Austrália. Aí o pessoal riu mesmo, vamos trazer minério sólido dentro do mineroduto. E assim foi feito, comprovei que tecnicamente era uma solução que existia, e hoje o Porto do Açu é o maior complexo privado que se tem de logística, e fica no norte fluminense, tem empresas de petróleo lá atuando, exporta minério, e o desafio que se tem agora no Porto do Açu, que é administrado por uma empresa chamada Prumo, é a melhoria da logística dele. Havia uma tese, que era chamada Estrada de Ferro 118, que ligaria Vitória ao Porto do Açu e o Porto do Açu até a Baixada Fluminense, interligando com uma ferrovia para entrar no Centro-Oeste. Os espertinhos só queriam fazer o trecho que ia Vitória ao Porto do Açu. E eu, particularmente, mesmo não tendo mais à frente do governo, eu falei, isso é pegar e transformar o Porto do Açu num porto capixaba, ou um porto da Vale do Rio Doce, só para trazer minério. Essa discussão cresceu muito, o envolvimento de outras entidades, FEComércio, Associação Comercial, Firjan, e parece que hoje o ministro Jorge Santoro vai adotar na licitação que o governo federal vai fazer, colocando recursos, o trecho integral. Aí o Porto do Açu vai virar um fenômeno, porque ele vai passar, inclusive, em regiões como Macaé, claro, que pode ter uma planta de fertilizante, no antigo Comperge, que é o Complexo Boaventura, em Maricá. Então, esse que eu acho que o desafio dele é melhorar a logística, e vão precisar de novos governantes, entendimentos e postura das entidades para defender esse projeto. Agora, Victor, uma onda no mundo é essa instalação do data center, né? O que você acha disso e qual a importância dessa instalação aqui no Rio de Janeiro? Olha só, muita gente fala, o data center vai dar problema ambiental, problema de energia para o água, mas as pessoas, nós estamos falando agora, processando as nossas imagens num data center. Se você não tiver data center, você não tem inteligência artificial, você não tem a telefonia, você não tem processamento. Outro dia eu estava num grupo, o cara falou, vamos fazer um abaixo-assinado contra os data centers no Rio de Janeiro. Aí eu falei, aonde que eu assino a lista? O cara, não, é no link. Eu falei, olha a contradição. Você quer fazer um abaixo-assinado contra o data center, mas quer fazer um abaixo-assinado eletrônico. Exatamente. Que necessita data center. Você tem que fazer com papel. E todo mundo lá deslocando. Ou seja, as pessoas são contra existir cemitérios e presídios, mas querem pessoas presas e tem que enterrar os mortos. Então, o data center é uma necessidade. É claro que algumas soluções de data center, mega data center, você não vai ter infraestrutura. Semana, agora que passou, o Rio Innovation Week, teve uma palestra do Francisco, meu filho, que é especialista na área de energia, colocando sobre a necessidade de data center, de infraestrutura para data center. O data center, realmente, ele precisa de água para refrigeração, ele precisa de ter muita energia. O Rio de Janeiro vai ter espaço para fazer data center. Agora, a gente não pode ser contra data center. Outro dia, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas ia botar 600 milhões de reais num belíssimo data center, que é menor, inclusive, para inteligência artificial, para inteligência, e aí teve um movimento
de um vereador, não vou, eu gosto até do vereador, morou até na Ilha do Governador, contra, porque aquilo ali ia fechar, e não ia permitir que o supermercado que estava fechado lá pudesse reabrir e comprar o pãozinho perto de casa. Então a gente acaba tendo gente que tem visão curta, que quer usar o dado, mas não acha que o dado vai ser processado nos Estados Unidos. Pode até ser processado, mas a gente perde velocidade, perde qualidade, então o data center é necessário, e o Rio de Janeiro, como concentra muito dados, ele tem potencial para instalação de data center, não só na capital, mas na Baixada e até em outros municípios ao longo da Dutra, como o próprio Piraí. Eu gostaria de saber de você a sua opinião, entendeu, sobre a inteligência artificial. O que você tem a dizer sobre a inteligência artificial? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, entendeu? O que você tem a dizer sobre esse assunto da inteligência artificial, Wagner? Olha só, eu me preocupa quando a inteligência artificial gera a imbecilidade pessoal, porque as pessoas acabam parando de pensar e parando de processar e copiar aquilo. Eu vejo muito no meu dia a dia pessoas que colocam até respostas em debates em WhatsApp através de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é fruto do que está disponível, inclusive das loucuras e das besteiras. E a inteligência artificial, muitas vezes hoje, é feita na lógica dela para ser uma inteligência puxa-saco, né? Para concordar com você com tudo, não ser contestadora. Então, a inteligência artificial, sem ter a capacidade do ser humano processar ela, indicar e saber usar essa ferramenta, ela vira um grande risco. E eu estou vendo que cada vez mais as gerações estão deixando de pensar, utilizando a inteligência artificial. Eu vejo, por exemplo, às vezes, na interpretação de um contrato, o cara nunca leu o contrato, ele pergunta uma dúvida, joga lá para o contrato e manda a inteligência artificial fazer. A mesma coisa, quero fazer um discurso, por exemplo, eu quero fazer um discurso sobre a independência da Ilha do Governador, um discurso absurdo, né? Mas aí o cara põe lá, o cara para de pensar, ele deixa de ter seus argumentos e utiliza os argumentos de terceiros. Então, a inteligência artificial, ela estabelece o risco de acabar a inteligência pessoal. E esse é o desafio das próximas gerações, entendeu? Então, eu acho que ela é necessária, mas tem que ter todo o cuidado em relação ao tema. Acho que é isso que o Victor falou. A gente tem que usar a inteligência artificial como um auxílio e não como a solução dos problemas. Muitas vezes, se você tem uma inteligência artificial que não é paga, você pede uma informação e vem dados errados, vem localização errada, vem datas erradas. Então, é muito importante que as pessoas entendam que você quer um auxílio e não a informação por completo, porque tem vários detalhes que vêm errado. Eu já tive essa experiência e muitas colegas minhas jornalistas também, que botaram para auxiliar num texto e mandou data errada, num jogo de futebol, o jogador errado, o jogador que não foi para a seleção, que estava na seleção, falaram errado. Quer dizer, não é algo que você pode confiar 100%, é um auxílio, né? Olha só, tem uma história muito interessante, você está dizendo jornalista, né? O Rio de Janeiro, aqui a cidade, a prefeitura lançou um programa chamado All City, que era um programa de inteligência artificial. Não sei se é o que, alguma coisa Siri. Só que o jornalista deve ter pego a imagem ou decodificando as palavras, transformou o Siri em Siri, como se fosse o caranguejinho, e botou no release o Siri. E já estava na página da prefeitura mais de 24 horas. Quem me alertou foi meu filho, nem eu tinha lido. O programa All City, só que não era o Siri de cidade, e sim de Siri. E aí eu mandei para a prefeitura, ou seja, a gente não estava nem em condição de avaliar o que estava colocado. Então as pessoas repetem. Nós vimos muito isso da inteligência sem inteligência quando começaram a chegar os aplicativos de trânsito. Os próprios Waze, que o cara pegava e jogava todo mundo, qualquer hora, todo momento, para a favela, em área de risco. O tempo inteiro. Era o melhor caminho, mas era caótico e tiveram diversos problemas em relação a isso. Aí depois ele teve que ser ajustado. E só não caía nisso
um motorista que era um motorista esperto, que tinha inteligência pessoal. Não, isso acontece com o Uber direto. Várias vezes o Uber te dá um caminho pelo caminho que é mais rápido. Mais rápido é por dentro de uma comunidade. Quantos casos você vê aí que esses Uber aí entram no lugar errado, que não dá a direção certa? Exatamente, porque o condutor não tem noção de onde ele está passando. Impressionante. Bom, eu tenho que dar aqui um recadinho da nossa CNC, a Confederação Nacional de Bens e Serviços de Turismo, a nossa CNC. Milhares de alunos do SENAC em todo o país passaram a ter acesso às mesmas ferramentas nas gestões utilizadas por empresas brasileiras. O avanço será possível graças ao acordo de cooperação técnica firmado no sistema CNC, SESC, SENAC e a TOV. A cooperação marca o início de uma parceria estratégica em busca de se aproximar ainda mais da formação de profissionais e das demandas do mercado de trabalho, ampliando a qualificação dos trabalhadores e a inclusão digital de empregabilidade. É uma promoção da CNC junto com o SESC e SENAC. Hoje estamos recebendo aqui no Deles e Delas esse grande engenheiro, o nosso grande recordista aqui no nosso Deles e Delas, o Wagner Witter, dando várias explicações para os nossos telespectadores aqui, que ele é uma bíblia. É uma sumidade. É uma sumidade, entendeu? É um dicionário que sabe tudo que você quer saber, o nosso Wagner Witter sabe lá. Nós vamos pedir um rápido intervalo comercial e voltamos mais com o Wagner Witter hoje aqui no Deles e Delas pela TV Max, ok? Roda aí, meu filho. Pode rodar, pode rodar. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Brasil cresce com quem empreende, abre portas, gera oportunidades e move o país todos os dias. E quando o empresário avança, o país inteiro avança junto. Por isso, a CNC entregou aos parlamentares a agenda institucional com propostas para uma economia mais competitiva, com pautas prioritárias definidas em conjunto para o fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo brasileiro. Quando fortalecemos o empresário, fortalecemos toda a nossa economia. A agenda institucional da CNC leva propostas para impulsionar o crescimento, gerar empregos e contribuir para que possamos ter um Brasil cada vez mais próspero. São milhões de histórias que sustentam o país e representam a economia brasileira, e um sistema que representa tudo isso. CNC Federações, Sindicatos Empresariais, SESC e SENAC, agendadocomércio.org.br. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São
600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o grande engenheiro, ex-secretário de Energia, de Petróleo e muito mais, Wagner Victer. Victer, vamos falar agora de petróleo, que é uma área que você entende muito, principalmente estando agora na Petrobras. Qual é a perspectiva da questão do petróleo ali na área do antigo Comperj em Itaboraí? Agora, acrescentando essa área de petróleo, parece que foi descoberto na Colômbia um grande poço de petróleo cuja Petrobras estava participando. Não foi isso, parece que foi semana passada. Confere isso, Wagner, essa informação? Olha, eu posso falar isso, eu não falo aqui como Petrobras, né, mas eu posso falar porque eu sou como cidadão e esse dado é público. Houve uma descoberta com um comunicado ao mercado, com a mídia, na margem equatorial da Colômbia. A Petrobras tem uma operação lá, que ela está perfurando campos, e teve mais uma descoberta de gás junto com a Ecopetrol. A Ecopetrol é a estatal que tem lá da Colômbia. Então foi um sucesso. Claramente à frente vão ser definidos e colocados dentro da governança lá da empresa os volumes que são de gás, mas é interessante porque é uma perfuração que está sendo feita na margem equatorial da Colômbia, e aqui tem gente que é contra a margem equatorial brasileira, muitas vezes muitas ONGs de fora, sabe lá sob que interesse, sabe qual movimento geopolítico eles são contra perfurar, mas é um resultado muito importante. Na área de petróleo no Brasil, e é público, a Petrobras tem um plano de investimentos, um plano estratégico. Os investimentos, é a empresa que mais investe no Brasil, do ponto de vista de investimentos. Aqui no Rio de Janeiro, além do investimento todo offshore, das plataformas de petróleo, aqui a gente concentra mais de 80% da produção de petróleo no Brasil, especialmente na Bacia de Campos, da Bacia de Santos, que apesar do nome Santos, ela começa no Rio de Janeiro, ali na região de Arraial do Cabo, mas tem a retomada do antigo Comperj, que depois passou a ter o nome Gaslub, e hoje tem o simpático nome que é o Complexo Boaventura, em homenagem ao convento de Boaventura que fica lá. É um investimento muito grande, chegou uma quantidade grande de gás ali naquela região, lá em Itaboraí, que é chamada Rota 3, que vai com 2 unidades de tratamento de gás que podem tratar 18 a 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia, e essa produção, não só de produtos que vão derivados do gás, mas produtos que vão ser trazidos através de dutos da Reduc, está fazendo com que ali vire um novo grande complexo, já tem milhares de empregos nas obras em andamento, e futuramente ali vai estar produzindo diesel, querosene de aviação, o próprio gás de cozinha, que é o GLP, e outros projetos que estão em estudos. Então é um investimento muito importante, é uma nova fronteira. A Magda, que é a atual presidente, tem dado uma atenção muito grande a esse projeto, junto com o diretor da área, que é o William França. Então, eu tenho visitado lá, e muita gente tem visitado, recentemente teve uma visita do CREA, às vezes não é percebido, né, que fica numa região distante, lá em Itaboraí, mas um investimento fantástico, e a Petrobras continua investindo muito, e a Petrobras é o grande motor hoje do desenvolvimento do Brasil. E um detalhe muito importante para os nossos telespectadores, Leleco e Letícia, como é importante ter uma estatal. A gente vivenciou essa crise agora do Golfo Pérsico, fechamento do Estreito de Hormuz, e se nós não tivéssemos estatal, como a Petrobras, que conseguiu aumentar a produção recorde, inclusive exportando petróleo, bater recorde na capacidade de refino, a gente teria um grande colapso no Brasil. Ao contrário do que aconteceu em outros países, o Brasil enfrentou, não um tsunami, mas quase uma marolinha em relação ao que aconteceu em outros países, fruto do trabalho da Petrobras, fruto da luta de brasileiros e de uma empresa
que surgiu fruto da mobilização popular. Então, momentos como esse, como crise, enquanto empresas privadas queriam importar o petróleo, os derivados, o diesel russo, outras fecharam sua capacidade de refino para ficar na importação, a Petrobras fez o dever de casa, deu um show e até o momento está de parabéns aí e valorizando o seu papel histórico e a sua necessidade de ser estatal. Você sabe que a Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do mundo inteiro. E você tocou nesse problema problema dos Estados Unidos com o Irã, do Estreito de Hormuz. Isso não afetou nada em termos de petróleo aqui, porque a Petrobras, com a potência que ela tem, ela é autossuficiente em petróleo, entendeu? Não alterou nada desse conflito deles lá fora, aqui dentro do Brasil. Alterou alguma coisa, agora? Olha, Léo, a gente nunca pode falar que é nada, porque na realidade a gente ainda tem uma certa dependência de alguns derivados importados, especialmente o diesel, apesar de a Petrobras estar fazendo um investimento significativo para se tornar autossuficiente de diesel nos próximos anos. Isso foi anunciado, investimentos importantes na refinaria da RENESC, em Pernambuco, e na própria refinaria do Complexo de Boa Ventura. Mas a Petrobras ela é exportadora de petróleo, e ela conseguiu fazer frente muito a esse processo, reduzindo muito os impactos. É claro que a sociedade brasileira sempre tem impacto e ninguém quer comemorar resultado de guerra. A guerra ela é ruim em todos os sentidos, de restrições, como discussões, mas se não tivéssemos a Petrobras, nós teríamos um grande colapso, aliás, que aconteceu nos países. Estava vendo outro dia que os preços de derivados nos Estados Unidos recentemente ampliaram em 30%. Não, a gente conseguiu segurar, e isso tem impacto na nossa cadeia de alimentos e todo o trabalho. Então, é uma coisa que a Petrobras está de parabéns, e eu me orgulho de trabalhar na Petrobras. Eu acho que todo brasileiro tem que se orgulhar de ter uma Petrobras, tá? Inclusive que enfrenta permanentemente os interesses geopolíticos de outros países, até de outras empresas que querem meter a mão no petróleo nacional. Está todo mundo de olho. Agora, Victor, todo mundo sabe que você é da Ilha do Governador. Eu quero saber da história que você reativou um teatro que estava parado há décadas por aí. Conta isso pra gente. Ele é o maior defensor da Ilha do Governador, entendeu? Ele ativa, o que ele ativa a Ilha do Governador é uma coisa impressionante. Até plantar árvorezinha na coisa, ele vai e planta, é uma coisa impressionante. Teve um problema de eletricidade lá, ele resolveu. Há pouco tempo atrás ele refez, ele cuida da Ilha do Governador com carinho, com cuidado impressionante, não? Olha, Leleco, eu fui para a Ilha do Governador, eu tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, eu vim do Estácio, né? Eu sou tipo carioca, nasci no Estácio, aqui na região da General Pedra, próximo onde tem o prédio atual, a sede da SEDAI, ali uma região bem tradicional. E eu me apaixonei pela Ilha do Governador, e ali, eu digo que na Ilha do Governador, eu não me alfabetizei, mas fiz desde o primário, ginásio, foi na Ilha do Governador que eu tive minha primeira namorada, o meu primeiro beijo, a minha primeira pizza, aprendi a dirigir. Aí não esquece nunca mais. As emoções da vida dele. Não esquece nunca mais. Na Ilha do Governador, eu aprendi a dirigir. Na Ilha do Governador fui criado pelos meus pais, recebi amor dos meus pais. A Ilha do Governador estão enterrados meus saudosos Francisco e Dona Leda. Então, eu tenho uma relação de carinho pela ilha e tento passar isso, porque se a gente não consegue perceber, ter o sentimento de pertencimento pelo seu território, do seu entorno, uma pessoa não pode ser boa se ela não trata o seu território com pertencimento. Ela não pode ser gestor público positivo. Se ele não trata o seu de maneira positiva, quer seja o do outro. É a mesma coisa, uma pessoa não pode ser pessoa do bem se não trata bem os seus pais e seus filhos. Não pode ser, não tem o paralelo. E a ilha é como se fosse um país. Semana eu fiz um artigo a pedido do José Richard para o Ilha Notícia, e eu estava explicando a ilha, eu botei a ilha como centro do mundo. Eu botei a divisão, eu falei, olha, o engenheiro não ficou maluco, eu estou botando o norte-sul a partir, não o norte-sul magnético do mundo, e sim a partir da Ilha do Governador. Eu fiz um novo norte-sul,
magnético a partir da ilha. E falando da Ilha do Governador, e na área cultural, especialmente, a ilha sempre foi o berço de grandes manifestações culturais. As pessoas não sabem, mas Miguel Falabella da ilha, Renato Russo, eu conheci, fui muito amigo do Renato Russo, fiz uma estátua em homenagem ao Renato Russo, eu levava o Renato Russo para o show, morou na ilha Vinícius de Moraes, Raquel de Queiroz, Lima Barreto, os que frequentavam o Chacrinha, Vanderlei Cardoso, Valdir Soriano. A ilha tem um lado cultural excepcional. Hoje tem cantores que moraram lá, Ludmilla, Dilcinho, mas olha, fez teatro, estudaram na ilha Ângelo Leal, Suzana Vieira, Bem-vindo Siqueira. Se eu for ficar falando de todos os atores que aprenderam e fizeram a cultura do governador, eu não paro. E nós tínhamos um teatro lá muito tradicional, que era o Teatro Colégio Capitão Lemos Cunha, que estava fechado há décadas, onde eu fiz o meu ginásio, e um lugar que eu tenho um carinho muito grande, que quando eu estava estudando lá, eu tinha saído de uma escola pública, ali não era escola cara, mas meus pais perderam emprego, e iam me tirar de lá, e então o diretor João Borges falou, não, o Wagner vai ficar aqui, vai estudar com bolsa. Tanto que quando eu fui secretário, a primeira escola que eu dei o nome foi o nome do diretor João Borges. E aí, eu me emocionei muito, porque ele foi uma pessoa, eu não esperava, na ocasião como aluno, aquela manifestação dele. E aí a gente fez um momento em função desse grande problema que teve na Light. Quando acabou o problema da Light, eu ajudei, porque antes de trabalhar na Petrobras tinha sido engenheiro da Light, trabalhei na manutenção. Então, tanto com o Alexandre, com o presidente, com o Vinícius, a gente fez um momento. Quando acabou, eu falei para eles, olha, agora vocês deram muito problema para a ilha, vocês vão me dar um presente. Vocês vão ajudar a reabrir o teatro da Ilha do Governador. E a Light foi muito firme, junto com a secretária Daniela, eu chamo ela de Daniela Áureo, mas ela não é Áureo, porque ela é irmã do deputado Áureo, fez um belo trabalho junto com Alexandre Santos, e o teatro foi reaberto, vai completar 1 ano de reabertura agora, no início de setembro, coincide, foi reaberto no dia do aniversário da Ilha do Governador. Então a gente vai estar comemorando o teatro. Ô Letícia, você não tem... Olha, outro dia eu fui lá e me emocionei, são para 700 lugares. Outro dia eu fui lá, tinham 2 sessões de 700, botando gente pelo ladrão e gente querendo comprar ingresso. Ele está indo lotar todo dia. O administrador é um jovem promotor de teatro lá, que é o Rômulo, que é o que administra o teatro lá de Nova Iguaçu, que leva até o nome, o Naming Rights Teatro Petrobras em Nova Iguaçu. Então tem um time, ele botou um time lá de primeira, e o teatro está com peças maravilhosas, e está bombando. A ilha voltou a ter um teatro, agora pretende se botar as escolas de teatro, então é muito bacana. Eu vou estar aí na comemoração de 1 ano, a gente deve inaugurar uns quadrinhos com as fotos de todo mundo que morou na Ilha do Governador. Então o povo da ilha voltou a ter o seu teatro tradicional, tá? A cultura é uma coisa impressionante, que impacta muitos setores, entendeu? A cultura, entendeu? Gera muito emprego. E outra coisa maravilhosa que fizeram foi a reabertura, não é a reabertura, a implementação do aeroporto Tom Jobim do Galeão, que estavam jogadas as traças, eles fizeram a revitalização, reabriram, foi uma coisa maravilhosa para a ilha, até para a própria Ilha do Governador, que teve muita gente que foi trabalhar no aeroporto. Esse movimento fui eu que comecei e coordenei ele pela LERJ. Eu comecei ele pela LERJ, tive apoio na ocasião do André Ciliano. Foi um movimento que começou há 6 anos, depois da prefeitura entrou a Associação Comercial pelo Josa, a FEComércio pelo Queiroz, depois entrou o Josier, a Rio Indústria do Sérgio Duarte, a Firjan, todo mundo entrou, um movimento que cresceu, e a minha bandeira que eu falava, até porque eu era morador da ilha, porque 70% dos empregos são na ilha, e hoje mais do que duplicou o movimento do aeroporto da ilha, e a gente conseguiu limitar o aeroporto Santos Dumont, que estava um caos absoluto aos voos da ponte aérea Rio-São Paulo e os voos para Brasília. Então está bombando, é mais uma coisa importante, que foi uma bandeira de união
do Rio de Janeiro, e todo mundo entrou ajudando muito isso. E você vê que as grandes empresas que não vinham aqui para o Rio, voltou tudo aqui para o Rio, sair aqui do Rio, foi uma coisa impressionante. Tá de parabéns aí, você que deu essa ideia, eu não sabia, você que colaborou com esse empreendimento maravilhoso em revitalizar o nosso aeroporto Tom Jobim, o aeroporto do Galeão, ok? Vamos a um rápido intervalo, estamos hoje entrevistando aqui, conversando com os nossos telespectadores, o engenheiro Wagner Witter, hoje no Deles Delas aqui pela TV Max. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Roda, minha filha, roda, roda. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Há 80 anos, o sistema CNC, Sesc e Senac abre portas para o turismo no Brasil. Um trabalho que conecta a educação, bem-estar, fortalece empresas e movimenta a economia. São milhares de profissionais qualificados, de experiências vividas e presença que alcança mais de 2.000 municípios. E por trás de cada avanço está a CNC, defendendo o setor, apoiando empresários e garantindo que o turismo siga impulsionando o Brasil. Afinal, o turismo precisa continuar crescendo. CNC, federações, sindicatos empresariais, Sesc e Senac. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o grande campeão de audiência do Deles e Delas, o nosso engenheiro Wagner Witter. Witter, conta pra gente desse projeto da instalação do Museu do Petróleo no centro do Rio. Olha, esse é um trabalho muito interessante, que está sendo coordenado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, lá pelo Roberto Ardengue, pela Petrobras, pela Magda, um time direto ligado aqui, ao Nery, a Cláudia Bife, para que pegar o prédio do antigo... A gente tinha ideia de fazer um museu do petróleo, porque você tem museu de petróleo em todos os grandes centros produtores, você tem em Houston, você tem na Noruega, e a gente levou essa ideia à prefeitura, e a prefeitura nos ofereceu o antigo prédio do Automóvel Clube que estava resgatando, que era um prédio belíssimo, e foi assinado o primeiro compromisso e agora está sendo viabilizado financeiramente, fica ali na Rua do Passeio, a colocar um prédio, um museu do petróleo e das novas energias ali. Então, nós já anunciamos esse trabalho, a transferência do prédio já foi feita pelo IBP, eu acredito que a gente vai ter boas notícias e ajudando, inclusive, a revitalizar
aquele parque bem ali na frente, aquela região muito bonita, que é a Rua do Passeio, onde inclusive a Petrobras está voltando lá para ocupar o seu prédio histórico na Avenida Chile. Não, Que é previsão para quando? O Automóvel Clube estava ali parado, há anos e anos ali parado. Pô, essa ideia de revitalizar e fazer o Museu do Petróleo ali, eu acho sensacional. E tem previsão de tempo? Não. Não, já tinha uma reforma em curso feita pela Prefeitura e agora estão sendo feitos os ajustes do projeto final. Você tem que pegar o projeto original do que é preservado e transformar. É um trabalho que está sendo feito lá pelo pessoal do IDG, esse trabalho, que é o mesmo pessoal que fez o Museu do Amanhã, o Ricardo Piquet, que é um craque, um dos maiores implementadores de museus do Brasil. Vai ter avanços importantes esse ano aí. Esse ano a gente vai ter um grande evento no Rio de Janeiro, que é a Rio Oil Gas. Acredito que alguma coisa possa ser anunciada ali na ROG, que agora o nome é ROG, nesse evento. Bacana. Wagner, recentemente a Petrobras anunciou que um campo de petróleo de Búzios, que fica em frente à cidade do Rio de Maricá, está produzindo 1.200.000 barris de petróleo por dia. Você pode explicar o que é esse campo gigante que está acontecendo agora, nesse momento? Lelé, para explicar aos nossos telespectadores, esse campo é o maior campo de petróleo em águas ultraprofundas do mundo e fica aqui na cara do Rio de Janeiro. Se você for ali na Praia de Ipanema olhar para frente assim, você vê, não consegue enxergar, mas o campo está ali na frente, em Maricá. Para dar uma dimensão, a área dele é equivalente a 2 áreas da Baía de Guanabara, de uma profundidade de presença de óleo da altura do Pão de Açúcar. 1,2 milhão de barris, que em breve tudo correrá bem, chegará a 1,3, é mais petróleo do que é produzido hoje no Catar, do que é produzido na Venezuela e em outros países produtores de petróleo. Então, o mega campo é aqui no Rio de Janeiro, foi descoberto em 2010, um trabalho por geólogos da Petrobras, destacando o geólogo Guilherme Estrela, e hoje tem uma equipe nossa. Eu participei, fiquei um tempo lá à frente desse campo, mas atualmente é conduzido de maneira muito competente pelo engenheiro Luiz Chimol e pela diretora Silvia Anjo, minha amiga, que é diretora de produção, e a menina dos olhos, acho que todo mundo da Petrobras, especialmente da Magda. O campo de Búzios, apesar desse nome, não fica em Búzios, fica aqui na cara do Rio de Janeiro. E fica na cara da Ilha do Governador também, né? Porque a Ilha do Governador tem um pedacinho da boca aberta para o oceano. Se pegar um tiro lá da Ilha do Governador, eu digo que o campo de Búzios pertence à Ilha do Governador. Tem muita coisa boa na Ilha do Governador. Muita coisa, quem não conhece, vá à Ilha do Governador. Agora, Victor, você dá aula na Fundação Getúlio Vargas, trabalha na Petrobras, ainda está ajudando aí na produção de séries de TV por assinatura e o voluntariado. Conta pra gente como é que você arruma tempo para fazer tudo isso. Eu estou cansada só de falar tudo que você faz. Eu durmo muito pouco, eu durmo inclusive com aquele aparelhinho de sono que reduz a necessidade de dormir, que é o CPAP. Você conheceu o CPAP? Conheço. Então, eu durmo com ele, mas eu, por exemplo, há cerca de 8 anos, eu estou escrevendo como consultor séries para a Globoplay e agora para uma nova operadora, junto com o showrunner, que é o José Júnior, que é do AfroReg. Então, nós estamos fazendo hoje, fizemos Delegacia de Homicídio, que está sendo gravado agora, o Arcanjo Renegado, que é o maior sucesso que tem hoje, já está sendo lançado a 5ª temporada agora, e, logicamente, além de escrever, eu gravo, né? Eu faço papel de ator. Eu e Francisco, meu filho. Meu filho faz um hacker lá, que é o Eduardo, e eu falo o Vladimir Alba, que é um processo, e agora na nova série da Delegacia de Homicídio, eu faço um advogado criminalista, baseado numa pessoa que eu não vou falar o nome dela aqui, um criminalista, que tem muito parecido comigo, assim, fisicamente. Então, isso é um sucesso, eu gosto muito disso. As gravações, às vezes, vão pela madrugada dentro, e o Júnior é um talento, fez outras séries importantes, fez documentários do Belo, do Neguinho da Beija-Flor, então, sobre Betinho, e tem outras séries que vão vir agora, Verônica e outras, então eu me divido. Na Fundação Getúlio Vargas, há mais de 20 anos, eu sou professor dos cursos de pós-graduação. Lá, continuo dando aula, faço questão das minhas aulas serem presenciais
e não à distância. E os grupos de voluntariado é uma coisa que eu acho que a gente tem que contribuir para a sociedade. Eu estou sempre fazendo lá, inclusive com muitos jovens da Ilha do Governador, e tento fazer mais na Ilha do Governador. O homem é pior do que o Bombril. É 1.001 utilidades. De vez em quando saio para almoçar, com o Leleco, né? Eu tô sabendo. Eu não vou nem contar as histórias. A gente sai para contar, para almoçar com o Leleco, porque o Leleco tem cada história. O nosso critério para ir almoçar, eu não vou contar não, Leleco, eu não vou contar. O nosso critério é o Leleco só contar história. Tem histórias maravilhosas. Vou Júlio, vou Veloso, vai Ari, todo mundo, a gente diverte com o Leleco. É uma resenha. É uma resenha. Mas ele não fala a história dele, entendeu? É isso. O Wagner, para terminar esse último bloco aqui, ainda ter as suas considerações finais, o que nós teremos de novos investimentos aqui no Rio de Janeiro, na área de energia, onde você atuou durante muito tempo? Olha, na área de energia, a gente tem agora o contrato da Light de concessão foi renovado, a Light tem um compromisso de investimentos muito importante. Houve uma melhoria, por mais que ainda tenha problemas, houve uma melhoria no trabalho da Light, é um grande investimento na área da Light, e houve recentemente um grande leilão de termoelétricas, e uma das termoelétricas que foi vencedora foi a termoelétrica que fica lá em Piraí, que é da Natural Energia, vai ser feita, já estão em máquina na área lá do Pezão, e o Ricardo Martins fez um trabalho bom, um investimento relevante, vão ter termoelétricas ali na região de Macaé, então tem importantes projetos na área de geração de energia aqui no Rio de Janeiro. A gente conseguiu transformar o Rio de Janeiro num grande cluster, e vai ter o leilão de baterias em dezembro. A gente não sabe se vão ter projetos do Rio de Janeiro que serão vencedores, porque o critério hoje locacional do Nordeste favorece, mas essa termoelétrica lá em Piraí vale a pena conhecer, está começando o projeto, é muito bacana, e o governador Pezão, o atual prefeito, ajudou muito nesse processo. Eu quero, inclusive, parabenizar ele e todo o time aí que participou, Ricardo, Luiz Ângelo, Bruno, o próprio Francisco também participou, porque ele foi estagiário no passado desse projeto. Fico muito feliz. Lembrar vai ter um nome muito bonito, a termoelétrica vai ter um nome muito bonito, que eu não posso dar spoiler, mas eles vão anunciar em breve um nome muito emocionante, essa termoelétrica. Bom, a gente tem que pedir o último comercial e já volta já com as considerações finais desse engenheiro fantástico, esse homem fantástico, que é Wagner Witzer, dando o prazer e a honra de conversar com os nossos telespectadores aqui da TV Max, ok? Roda, meu filho, roda. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12.000 câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro.
A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui do nosso Deles e Delas. Tivemos o prazer e a honra de ter mais uma vez aqui conosco aqui esse engenheiro fantástico, Wagner Ritter, dando várias explicações para vocês, detalhando muitos assuntos importantes da nossa vida aqui, tanto do nosso país, do nosso estado, entendeu? Eu só tenho a agradecer mais uma vez ao seu carinho de estar aqui conosco, compartilhando algumas grandes informações aos nossos telespectadores, não é isso? Eu também, quando o Victor vem aqui, ele dá uma aula, a gente fala de energia, fala de petróleo, fala de política, fala de economia, fala de educação. Então já não preciso nem ler o jornal quando eu saio daqui. O homem é ator e escritor, o que você É ainda quer? isso. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo para série, é verdade. E voluntariado. É isso aí. Você tem aí 30 segundos para mandar o seu recadinho aí aos nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez, Wagner. Obrigada. Pelo seu carinho. Obrigado, Leleco. Obrigado, Letícia. Eu sei que os telespectadores eles são muito fiéis deles e delas, e vocês conseguem fazer um programa onde as pessoas têm a oportunidade de fazer uma cobertura e uma visão direta. Tem poucos programas de entrevistas desses que conseguem cobrir o lado do crescimento econômico, da própria questão política. Vocês estão de parabéns. Eu fico muito honrado. Sempre que Leleco me chama, eu agradeço muito. Eu quero desejar aí também um grande abraço aí a todos nós que assistem, desejar que o Rio de Janeiro continue numa toada de crescimento, agradecer os amigos no dia a dia que me ajudam, tanto das empresas que eu trabalhei, mas da própria Petrobras, onde eu estou atualmente, e minha família, especialmente quando eu falo minha família, eu também sempre lembro do meu filho, minha paixão, Francisco, então faz um trabalho muito interessante, e vocês acompanham que a gente tem que ter pessoas que pensem o Rio de Janeiro, que movimentem o Rio de Janeiro, e que eu fico feliz quando eu vejo pessoas de diversos ramos. Outro dia eu estava falando com a Cioli, quando eu encontrei a Cioli lá no Rox, falei, Cioli, algumas pessoas criticam alguns investimentos, mas eu admiro você pelo seu investimento, como eu admiro o Ike, pessoas como o Sávio Neves, pessoas que pensam e investem no Rio de Janeiro. Bacana. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Wagner, de coração, não é, Letícia? Incrível, incrível. Fora que o Victor é uma pessoa incrível. Aqui, nosso Deles e Delas. Lembrando que é todo domingo às 11 horas da noite e quarta-feira tem reprise à meia-noite aqui pela TV Nax, canal 25, HD canal 525, e ainda você pode assistir ainda pelo YouTube. Vamos agora, então... Ao clipe surpresa. Saudações tricolores, a semana não foi boa, mas saudações tricolores. E o Leleco está em minoria nesse programa hoje. Pela primeira vez. Eu não quero falar desse assunto. Falar desse assunto. Prefiro... Nem a gente quer falar. Prefiro ficar calmo. Nem nós queremos falar. Aqui, entendeu? Vamos ver se vai melhorar mesmo. Assim. Se for uma ilusão de ótica ou se vai melhorar mesmo. Ok? Bom, vamos assistir agora o nosso vídeo e agradecer mais uma vez com todo o seu carinho, Wagner. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, e vamos se ver aí para botar o papo em dia. Tudo de bom com você. Tchau.